Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Mais de 5 milhões de pessoas já morreram de Covid-19 em todo o mundo desde o início da pandemia. A marca foi atingida nesta segunda-feira, 117 dias depois do registro de 4 milhões de vítimas. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. Na última semana, os óbitos voltaram a subir 5% globalmente, segundo o relatório mais recente da Organização Mundial de Saúde. As piores situações são na Europa, que teve 14% mais mortes do que na semana anterior, e na Ásia, com um aumento de 13% no mesmo período. Já na África, elas caíram 21%, embora o ritmo de vacinação esteja extremamente lento. E a partir de hoje estão liberados em São Paulo eventos como shows, espetáculos e a volta de 100% das torcidas nos estádios de futebol. Mas o uso de máscaras e o comprovante de vacinação são obrigatórios. A retomada desses eventos acontece no momento em que o Estado superou a marca de mais de 70 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19. Com o avanço da vacinação em São Paulo, as restrições impostas pelo governo para conter a disseminação do coronavírus praticamente chegam ao fim. As últimas atividades que estavam proibidas agora estão liberadas, desde que a população respeite o uso de máscaras e apresente o comprovante de imunização. Os paulistanos já podem frequentar os shows com público em pé, as pistas de danças e os estádios de futebol sem restrição de público ou horário. A liberação das regras foi feita pelo Plano São Paulo de Flexibilização Econômica e cabe a cada município definir se segue a determinação do governo do estado. A capital paulista decidiu liberar todos os eventos. A quarentena imposta pelo governo do estado começou no dia 24 de março de 2020. Durante exatos 587 dias, que foi o tempo que durou o Plano São Paulo, o governo foi prorrogando e flexibilizando as regras da quarentena. A retomada acontece diante das quedas dos índices da pandemia e segundo o vacinômetro do governo paulista. Pelo menos 87,63% da população adulta já tomou a segunda dose das vacinas contra a doença. Pelo menos 25 suspeitos de integrarem uma facção criminosa foram mortos em uma operação policial no estado de Minas Gerais. O grupo tinha armamento pesado e era especializado em assalto a bancos. A ação ocorreu em 2 chácaras no município de Varginha. De acordo com a polícia, eles são integrantes de uma quadrilha especializada em assalto a bancos. No momento da abordagem, definidas as táticas de abordagem pelo BOP e pelo GRR, fomos recebidos a tiros pelos militares. Os militares precisaram revidar a injusta agressão para proteger a sua vida. Granadas, fuzis e coletes à prova de bala foram apreendidos durante a ação. Pelo nível de organização, pelo material utilizado, pela quantidade de agentes, pela quantidade de veículos, se trata de uma grande quadrilha. Com certeza não são amadores que se juntaram. O Brasil tem registrado vários roubos com características parecidas. Alto grau de planejamento, armamento pesado e praticado em cidades de médio porte para garantir rota de fuga e saques significativos nos cofres dos bancos. A Conferência da Mudança Climática da ONU, que acontece na Escócia, é considerada decisiva para limitar o aquecimento do planeta. A Organização Meteorológica Mundial alertou neste domingo que os 7 anos entre 2015 e 2021 foram provavelmente os mais quentes já registrados. Um relatório da organização informa que o clima está entrando em território desconhecido. Até agora atingimos 1,1 grau de aquecimento em comparação com a temperatura pré-industrial, e os últimos 7 anos foram os 7 mais quentes já registrados desde 1850. O relatório foi publicado no início da Conferência sobre as Mudanças Climáticas da ONU, a COP26, neste domingo. A cidade escocesa de Glasgow hospeda a conferência, na qual a comunidade internacional deverá intensificar a luta para limitar o aquecimento global e, idealmente, a um máximo de 1,5 grau.
A COP26 é a última e a melhor esperança de limitar o aquecimento global, declarou seu presidente Alok Sharma na abertura. A COP26 é decisiva porque os países devem reforçar seus compromissos de redução de emissões, principal causa do aumento da temperatura média do planeta. O Acordo de Paris visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aquecimento bem abaixo de 2 graus, em comparação com a era pré-industrial, se possível a 1,5 grau. Mas com as tendências atuais, os especialistas em clima da ONU alertam para o risco de alcançarmos 1,5 grau por volta de 2030. Com o aquecimento de 1 grau, as catástrofes naturais já estão em andamento, desde incêndios na Califórnia ou Sibéria até temperaturas recordes no Canadá, passando por inundações na China ou na Europa Ocidental. E antes de encerrar, nós vamos conhecer o dono de um sebo de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que decidiu doar livros para incentivar o hábito da leitura. Ele também quer estimular os leitores a doarem os livros que estão parados em casa, olha só. Essa não é a primeira vez que Evaldo, dono desse sebo no centro de Dourados, resolve doar livros como forma de incentivo à leitura. Mas essa ação em particular faz parte de uma corrente do bem. Essa aqui surgiu porque eu recebi uma doação na quarta-feira. Aí eu falei, já como eu recebi uma doação, eu vou colocar uns livros para doar também. Aí coloquei a banca aqui e foi assim que surgiu. Muita gente procurando, até no domingo, sábado, tem vindo bastante gente. E o legal também é que tem vindo gente também para doar. Eles levam algum que eles gostam e o que está parado na casa deles eles trazem. O empresário revela qual o perfil das pessoas que têm procurado livros para ler. De todas as faixas etárias e tem desde universitários, a senhorinha. Hoje mesmo veio uma senhorinha que não sabia nem ler. Aí ela levou uma cartilha para alfabetizar a netinha dela. E ela também ia se alfabetizar junto, cara. Muito legal. Foi até o Caminho Suave, que é uma cartilha bem clássica já, né? Ele explica ainda que as obras literárias são das mais variadas e que não é só livro que está para doação. Outros itens também estão expostos nessa banca na frente da casa dele. Aqui a gente tem de tudo, desde literário, livros mais técnicos, então a gente colocou um apanhado geral. Geografia, matemática, tudo que você imaginar. E bastante literários também. Gibi também, tem CD, DVD, fita cassete, fita VHS. Que ideia legal, viu? E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com uma reportagem de Campo Grande sobre uma criança que dá o exemplo de como manter a saúde em forma. Essa eu quero ver. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.